É um prazer estar aqui. Essa talvez seja a minha quinta ou sexta campanha junto da CSDL. E é um prazer estar aqui, não só por causa da campanha, não só porque são 30 anos de campanha, mas porque a importância que a campanha tem para o comércio, às vezes passa desapercebido da maioria das pessoas. Se a gente olhar para os concorrentes que qualquer comércio tem hoje, em qualquer lugar do país, além dos concorrentes que tem ao lado, ainda existe uma grande concorrência também com empresas nacionais, internacionais, com todo tipo de oferta, com todo tipo de prática comercial, e às vezes competir nesse jogo não é uma competição tão justa assim. Então, uma das funções dessa campanha é justamente proteger o nosso mercado. Fazer com que o dinheiro que é gasto durante o Natal seja gasto aqui. Que ele fique aqui, produza riqueza aqui e gere prosperidade aqui. Então, eu imagino que a maioria de vocês já tenha, em algum momento da vida, ou em vários momentos da vida, participado de treinamentos de vendas. E provavelmente muitos de vocês já aprenderam mais de uma vez as mesmas técnicas, os mesmos conhecimentos, os mesmos macetes, porque o mundo muda, mas não mudou tanto assim. Então, hoje, eu quero trazer uma abordagem diferente para vocês sobre como a gente deve pensar as nossas estratégias de venda para o Natal. É por isso que o nome disso aqui é Estratégias Avançadas de Vendas para o Natal, e não simplesmente estratégias de venda. Então, eu não vou ensinar vocês hoje como fazer uma promoçãozinha no Facebook, como fazer compre um, leve dois, nada disso. Hoje eu quero que vocês compreendam como funciona a cabeça do consumidor, como a gente deve observar esse comportamento e, sabendo disso, como vender mais. Esses são os estágios de consciência do consumidor. Não sei se todos vocês já tiveram acesso a isso. Quando você faz uma promoção, quando você faz uma oferta, quando você cria um combo, por exemplo, você está falando com um cliente que já está convencido a comprar. Ele está consciente do produto e, na maioria das vezes, totalmente consciente, se ele já está no momento de compra. Isso acontece com alguns produtos que são lógicos, no final do ano ou em outras datas comemorativas. As pessoas naturalmente se inclinam para comprar. Então, o esforço que você precisa fazer não é de convencê-la a comprar, é convencê-la a comprar de você e não do seu concorrente. Quando a gente trata de estratégias avançadas, nós estamos tratando desses outros estágios. Os últimos 2 anos de vendas de Natal foram aquém do esperado para a maioria do comércio brasileiro. Esses são números da CNDL, que é a Confederação das CDLs do país. Eles foram menores do que as pessoas esperavam. 2 anos seguidos. Esse ano se espera uma melhora nas compras. Só que é uma melhora muito sutil. Isso significa que se exige do comércio, nesse momento, um pouquinho mais de movimento, um pouquinho mais de trabalho, para convencer a pessoa a comprar. Não necessariamente comprar de você, mas comprar. E é disso que nós vamos tratar. Para quem não me conhece, meu nome é Rubens Maculf, eu sou comunicólogo e sou gestor de marcas, sou conselheiro de várias empresas importantes aqui da cidade e de outras cidades também, fui gerente de marketing de várias empresas importantes daqui, e assim, a minha formação em comunicação, ela traz uma visão diferente para essa atmosfera de venda, para que a gente observe o consumidor pelo comportamento dele, como ele age, por que ele age e o que nós podemos fazer para influenciar esse consumidor a agir. Ok? Todo mundo confortável? Então vamos começar. Alguém sabe me dizer quem é esse senhor aqui? Algum palpite? Eu sei que não.
Esse moço é um xará meu, é o Rubens Recupero, ele é um ex-ministro da Fazenda do Brasil. Quando a gente pensa no lançamento do Plano Real, a gente lembra muito da figura do Fernando Henrique Cardoso, porque ele liderou a equipe que projetou o Plano Real, como ministro da Fazenda. Mas o FHC não chegou a implantar o Plano Real, porque ele resolveu que ia se candidatar à presidência da República. Quando o Fernando Henrique saiu do ministério, o presidente Itamar Franco tinha que indicar um novo ministro, que ia efetivamente implantar o Plano Real. E ele escolheu o Recupero. Só que tem uma coisa muito interessante na escolha do ministro Recupero para implantar o Plano Real. A mais relevante delas talvez seja o fato de que ele não era economista e nunca tinha trabalhado nessa área. Ele era diplomata. Tinha sido embaixador do Brasil na Itália e em outras embaixadas menores. Aí você imagina a cabeça de um presidente da República, que no momento mais crucial da implantação de um plano econômico, que prometia salvar o país da inflação, ao invés de chamar alguém altamente qualificado na área econômica, chama um diplomata. É uma escolha muito exótica, e o presidente Itamar Franco explicou depois. Isso era o ano de 94. E em 94 tinha outra coisa acontecendo no mundo, que era a Copa do Mundo de 1994. Quem se lembra da Copa de 94? Eu sou de 96, então tudo que eu sei é de ler. Mas a seleção brasileira já tinha mais de 30 anos que não vencia uma Copa do Mundo. A última vez que a seleção tinha vencido naquela ocasião, o Pelé ainda jogava. E depois de 30 anos, a seleção estava de volta numa Copa com um pouquinho mais de otimismo que de costume. Àquela altura, segundo a Datafolha, 56% dos brasileiros acreditavam que a seleção brasileira venceria o Mundial de 94. Isso em maio, antes do torneio começar. Quando chegou em junho de 94, as pessoas começaram a achar que talvez eles vão chegar lá, e subiu para 66%. No meio do torneio, em julho, essa confiança já era de 82%. É um salto de confiança muito grande para um período muito pequeno. E como todos nós sabemos, acabou que as pessoas estavam certas e o Brasil venceu a Copa do Mundo. E aí, quem entra nessa história? O ministro Recupero. Porque o Recupero era diplomata. E o Recupero sabia que ele ia precisar negociar com a sociedade inteira sobre a implantação dessa nova moeda. O Brasil vinha de 5 planos econômicos frustrados, de diferentes governos, diferentes presidentes. Todos eles fracassaram de diferentes maneiras. Então ele precisava de um pouco de otimismo da sociedade brasileira para acreditar que aquele plano talvez desse certo. O que eles fizeram? Levaram a seleção brasileira inteira para o Palácio do Planalto. O presidente Itamar Franco recebeu essa gente lá e fizeram muita publicidade disso. E aí, assim que o afã da Copa passou, voltaram-se as conversas para o Plano Real. E essa é uma manchete da Folha. Cresce o otimismo com o Plano Real. Essa é uma matéria de junho de 94. Observe o texto. A pesquisa mostra que houve uma mudança no humor do público em relação à inflação no futuro imediato. Na pesquisa do dia 13 de maio, a maioria achava que a inflação aumentaria. Agora, apenas 25% apostam nessa hipótese, contra 36% que acham que ela vai diminuir. E eram só 27% no dia 13. A vitória do Brasil na Copa do Mundo teve um efeito muito interessante sobre o que as pessoas pensavam do Plano Real. E isso faz algum sentido? Não faz. O desempenho no futebol não tem nada a ver com o desempenho econômico. A maioria das pessoas sequer entendia como funcionava o Plano Real.
Mas o clima de otimismo fez com que as pessoas acreditassem que o Plano Real ia dar certo. E aqui eu isolei o caso do Plano Real para ser específico, mas o próprio Estadão, nessa mesma época, traz outras notícias sobre o entusiasmo e o otimismo dos brasileiros com praticamente todos os indicadores do país. Depois, o próprio ministro Recupero e outros analistas chegaram a declarar que se o Brasil tivesse perdido a Copa de 94, haviam grandes chances do Plano Real talvez patinar no começo. Porque um dos motivos pela qual os analistas consideram que o Plano Real deu certo é porque a sociedade brasileira abraçou o plano e fez ele funcionar no dia a dia. E aí, talvez você pense assim, tá, eu vim aqui para uma palestra de venda de Natal e estou escutando uma história sobre Copa do Mundo e Plano Real. Porque isso tem a ver com futuro. Otimismo e pessimismo são posições que a gente tem agora sobre o futuro, porque nós não conhecemos o futuro. Logo, a gente só pode imaginar o futuro enquanto a gente faz. E a maneira como a gente imagina o futuro influencia como a gente age agora. Se eu sei que provavelmente vai faltar comida na semana que vem, ou se eu acho que vai faltar comida na semana que vem, o que eu faço agora? Eu estoco comida. O que aconteceu nas primeiras semanas da pandemia de Covid-19? Faltava papel higiênico no supermercado. Faltava luva de borracha, máscara cirúrgica. Porque as pessoas começaram a achar que ia faltar, de fato faltou, e começaram a estocar. Então todos vocês e todo o comércio lida nesse momento com o comportamento de um consumidor que vai agir de acordo com o que ele pensa do futuro. E o que pensa o consumidor brasileiro com relação ao futuro? Essa é uma pesquisa da semana passada. 53% dos brasileiros acreditam que a economia vai melhorar nos próximos meses, mas só um quarto vê de forma positiva a situação atual. Imagina o seguinte, isso aqui é o dado do país inteiro. No Sudeste, esse dado é menor. Ou seja, as pessoas são mais pessimistas nesse momento com relação ao comércio aqui no Sudeste. Por N motivos, que não vale a pena citar. Mas as pessoas não estão otimistas com o país. Isso é um desafio. Porque se eu não estou otimista com o país, será que eu vou ter disposição para pensar em enfeite de Natal, em ceia de Natal, em amigo oculto, em fazer compra para dar para minha família? A cabeça pula direto lá para o IPVA de janeiro, para o aumento do aluguel. Entendem isso? Talvez seja um começo melancólico para uma fala que devia empolgar vocês, mas a gente precisa lidar com a realidade e saber lidar com ela. Só que tem uma coisa muito boa. Nós estamos no final de outubro, amanhã já é novembro, e começa um fenômeno global, que é o grande milagre do Natal. O grande milagre do Natal. O Natal é a data mais importante do comércio brasileiro e de todos os países ocidentais. Estamos lidando com otimismo e pessimismo, certo? Passamos um ano inteiro olhando números econômicos, movimentos políticos, e de repente não gostamos do panorama. Se nós estamos pessimistas, a gente não consegue enxergar o momento presente. Porque a gente está se preparando para um futuro ruim, certo? Se eu acho que vai acontecer um problema lá na frente, o que eu faço? Eu me preparo agora. Então eu não estou preocupado com o que está acontecendo agora.
Eu estou agindo influenciado pelo que eu acho que vai acontecer no futuro. Certo ou errado? Certo? Se eu estou preocupado com o futuro, eu começo a me preparar agora para isso. E da pior maneira. Só que o Natal tem um milagre muito interessante, e nós vamos entender por quê. Que o Natal, ele traz um pouco de passado, e foi o que ela disse. A tradição. O Natal traz um pouco de passado. E quando a gente sente um pouco de nostalgia, a gente se distrai do futuro por um momento e começa a ver a preciosidade do momento presente. Sabe aquela coisa de lembrar do Natal, na casa da família, quando criança? E aí você pensa, talvez o meu filho deveria ter isso também. E aí toda aquela preocupação com IPVA, com contas de começo do ano, de repente, parecem menores, perto do que a pessoa precisa fazer agora. E é justamente isso que a gente precisa das pessoas, que elas pensem no agora. Se a pessoa não se concentrar no agora, ela não faz compras de Natal. Entende isso? Ela não é importante. Não é importante. Então ela precisa pensar no agora, porque ela precisa pensar na festa de amanhã, no amigo oculto de amanhã, nos laços que ela precisa reforçar agora. E aí, nesse ponto, essa responsabilidade é nossa enquanto comércio, mas nós temos uma grande ajuda, que é do fenômeno cultural envolvendo o Natal. De repente, nos últimos meses do ano, tudo é tomado de Natal. Luzes, músicas, filmes, roupas, datas, festas, cumprimentos de Feliz Natal, feriado. E aí, quando você tem um fenômeno cultural tão forte, quando você tem um cenário em que toda a mídia, todas as pessoas, você liga a televisão, Natal. Você abre o seu Instagram, Natal. Você vai na igreja, Natal. Você vai no comércio, Natal. Você sai na rua, em casa, na sua cidade, principalmente aqui em Lagoa, né, presidente? Natal. Esse fenômeno cultural ele acaba se convertendo num fenômeno comportamental. Então as pessoas, de repente, começam a agir de acordo com isso. Uma coisa que não faria sentido antes, passa a fazer porque é Natal. Eu não compraria tal coisa, mas é Natal. Eu não falaria com fulano, mas é Natal. Eu não iria num jantar na casa da minha tia de não sei das coisas, mas é a ceia de Natal. E não é só isso. Se a gente considerar o Brasil, por exemplo, a gente tem vários outros motivos. Isso parece uma coisa frívola, mas não é. Quero que vocês observem isso aqui. Esse é um estudo feito pela Universidade de Copenhague sobre os efeitos dos estímulos de Natal no cérebro das pessoas. E aqui é especificamente sobre estímulos de Natal. Aqui eles separam o estudo em duas fases, uma como se comporta no cérebro como um todo, e aqui eles separam o que eles chamaram de Christmas Group e Non-Christmas Group. Nesse primeiro grupo, são pessoas que têm tradição de Natal na família, que têm desde a infância o Natal na família, então tem nostalgia com isso, etc. E aqui nesse grupo, pessoas que não têm tradição de Natal na família. Eles incluíram nesse grupo, inclusive, pessoas estrangeiras. Incluíram paquistaneses, indianos, pessoas que estão fora da nossa cultura cristã. Só que o que é interessante é que o efeito do fenômeno cultural afeta a todos. Claro, em diferentes graus, mas afeta a todos. E observe
como um lado do cérebro se ilumina mais que o outro. Especialmente os lóbulos parietais. Quero que vocês observem isso e guardem isso na cabeça de vocês. Não é voluntário. Não é porque eu gosto de Natal, ou fulano não gosta de Natal. É como a nossa cabeça funciona. Então, não dá para escapar do efeito que o Natal tem sobre a sociedade. Isso é um exagero, obviamente. Mas, em tese, é isso. A gente precisa observar esse comportamento, especialmente a parte involuntária desse comportamento, como algo da qual a gente precisa trabalhar e precisa comunicar. Você imagina uma pessoa cheia de nostalgia, cheia desse sentimento que a gente acostumou a chamar de espírito natalino. Ela está realmente fazendo conta de 5% de desconto na hora de comprar? Talvez ela faça essa conta se ela for comprar de você ou do seu concorrente. Mas ela já decidiu que vai comprar. E isso é metade do caminho. Só que uma pessoa não fica com o cérebro aceso o tempo inteiro durante o período de Natal. E é aqui que vem o pulo do gato. Além da questão emocional do Natal, a gente tem outros incentivos próprios do nosso país, que é, por exemplo, a maior circulação de dinheiro por causa do 13º, que é o que financia boa parte das compras, né, e aquela sensação de que a pessoa tem mais dinheiro do que realmente tem. Além disso, quando chega o período de final de ano, a gente tem um boom da autoavaliação, né? Como diz a principal canção natalina do país. Então é Natal, e o que você fez? De repente todo mundo reflete sobre o ano. E a maioria de nós não tem um ano lá muito satisfatório, certo? A maioria de nós, quando olha em retrospectiva, não gosta do ano que vê. Porque a gente está procurando as falhas e a gente vai achar elas, certo? Então, o que uma pessoa triste precisa? De chocolate. Ou de uma compra. Ou de uma cervejinha no fim de semana. Ou de um abraço. Ou de uma música triste, um quarto fechado, escuro. A pessoa vai reagir a esse sentimento. Reagir a esse sentimento. Além disso, esse é um pouco mais nefasto, mas é um cenário de competição, especialmente com relação às compras de Natal e às reuniões de família. É muito lindo os retratos de Natal, as pessoas em volta da ceia, mas secretamente existe uma competição. Com os vizinhos, com familiares, com amigos. A gente faz isso o tempo todo, a gente se compara. E aí quando chega o Natal, que é a hora de todo mundo ostentar a grande felicidade da vida, a gente também faz comparação. E esses dois cenários mexem com a cabeça das pessoas e deixam elas mais propensas a comprar. O nosso cérebro, e aqui eu faço uma nota de que isso é uma simplificação, tá, gente? O nosso cérebro tem 2 hemisférios, o direito e o esquerdo. Um é mais racional e o outro é mais emocional. O lado esquerdo ele processa principalmente a parte lógica, analítica, racional, linguística e etc. É a parte que faz conta, sabe? E o hemisfério direito é sensorial, criativo, intuitivo. É esse cérebro que vai reagir a esses estímulos. Sabendo disso, vamos avaliar novamente a ressonância do estudo dos pesquisadores de Copenhague. Qual parte está mais estimulada? O lado direito, que é sensorial, criativo, intuitivo e emocional. Novamente, isso é uma simplificação, tá? Esse lado está mais iluminado. Por quê? Porque toda essa coisa de Natal desperta muito mais sensações.
E aí vem a parte do que a gente pode fazer para aproveitar esse momento para vender mais. Para aproveitar esse momento e melhorar a nossa conexão com o nosso consumidor. Temos essa vantagem competitiva, o jogo que temos que jogar é justamente o jogo das sensações. De despertar sensações. Estamos falando de uma pessoa que está pensando em comprar. E se ela pensa, por exemplo, por um minuto, que talvez ela devesse usar esse dinheiro para pagar IPVA no ano que vem, que é o lado esquerdo falando, o que pode dissuadi-la de fazer isso? A sensação. A sensação de que talvez eu não poderia deixar de fazer o meu sobrinho feliz com esse presente. Talvez eu, ao invés de adiar isso para o ano que vem, eu devesse fazer isso agora. Aproveitar que eu tenho dinheiro. Talvez a reforma da minha casa eu devia começar agora. Então, quando a gente está falando de sensação, a gente pode pensar na sensação como uma combinação de sentido e emoção. E, mais uma vez, isso é simplificar o que é sentido e emoção, tá, gente? Mas vamos pensar nos nossos sentidos. E parece muito simples porque é. Visão, olfato, audição, tato e paladar. 5 sentidos, certo? Pare e pense por um momento, em algum momento da sua infância, na sua casa, na casa dos seus pais. Provavelmente vocês vão se lembrar de imagens, sons, cheiros, porque é assim que a gente constrói as nossas memórias. Através das nossas sensações e dos sentidos que a gente tem para acessar o mundo, certo? Certo? Muito bem. E aí, a gente pode usar esses sentidos para despertar algumas emoções. De muitas maneiras diferentes. Eu selecionei alguns para cada um, para ser prático. Então você imagina a sensação que uma pessoa tem ao ver luzes na praça. Qual é a sensação? A pessoa sai de casa para ir lá ver as luzes. E é tudo muito bonito, claro, mas assim, é todo ano mais ou menos a mesma coisa. É árvore, pisca-pisca, bichinho, não sei o quê. A pessoa sai de casa para ir lá ver a luz. Por quê? Porque isso dá uma estranha sensação de alegria. Que vem principalmente da coletividade, né? Porque está todo mundo junto por ele. Ou talvez ela se lembre de alguma coisa. Ou talvez o fato é que ela olha, aquilo atrai o olhar. Se a gente pensar, por exemplo, no olfato, que é o principal meio da gente se lembrar das coisas, você sente um cheiro e se lembra imediatamente de uma pessoa, de um lugar, de algum momento específico. Por quê? Porque a gente guarda a memória assim, certo? Que cheiro tem o Natal? Que cheiro tem? Cada um de nós vai ter uma lembrança relacionada a isso. Porque diferente das luzes que é para todo mundo, o cheiro é nosso. O cheiro da casa da gente, o cheiro da coisa da gente. O cheiro nosso. Se a gente trata da audição, a gente trata de familiaridade. O que é mais fácil? Decorar um texto ou decorar uma música? Uma música. Professores de pré-vestibular começam a fazer músicas sobre história do Brasil e regras gramaticais e operações matemáticas porque as pessoas se lembram das músicas. Porque é muito mais fácil de lembrar. Então, aumenta a familiaridade. Eu poderia, por exemplo, pedir para vocês cantarem uma música de Natal e provavelmente todos vocês teriam uma música para se lembrar. Que está relacionada a algum momento. Por quê? Porque é familiar.
assim como o tato, o conforto. Pensem, por exemplo, em como você sabe se a embalagem de um produto é de boa qualidade ou não é. Não é pelo papel, ou pelo plástico, ou pela cor, ou pela textura, ou pelo material que foi feito. Como é que eu vou saber se isso aqui é plástico, MDF ou alumínio? Eu acho que todos vocês, por exemplo, em algum momento, quando começa a chegar o inverno, tem aquele primeiro ritual de tomar um banho, ainda está meio friozinho, ir para a cama, se enfiar debaixo das cobertas e se esfregar entre o lençol e o edredom, porque é confortável. Eu estou ficando louco ou vocês também são assim? Porque é humano. Não sou eu, nem você. É humano. E com o paladar, obviamente, e eu sou um grande representante desse sentido, o prazer. Comida de Natal. Natal é principalmente sobre comida. Seja aqueles que assam peru, seja aqueles que fazem churrasco, seja aqueles que comem peixe ou gostam ou não de panetone. Eu estou dando esses exemplos para que vocês consigam imaginar como usar cada um desses sentidos, ou uma parte deles, para despertar sensações nas pessoas, quando as pessoas forem ao seu ponto de venda. E para quem não tem ponto de venda, como despertar isso para quem está longe? Percebem que nós não estamos falando sobre oferta, nós não estamos falando sobre propaganda, nós não estamos falando sobre quantos reais você deve impulsionar a sua publicação no Facebook ou no Instagram, ou se a sua estratégia de tráfego pago precisa ser uma landing page de atração, inbound marketing e os seus leads e a conversão. Não é disso que estamos falando. Porque esse jogo é um jogo diferente. Esse jogo é o que define se a pessoa sai de casa para comprar de você ou se ela sai de casa para comprar. Porque se ela sai de casa para comprar, ela está procurando alguma informação. Ela está procurando alguma opção. Mas se ela sai de casa para comprar de você, talvez o seu preço e a sua margem apertada não sejam tão relevantes nesse momento. É como quem sai de casa para comprar uma Coca-Cola e no mesmo freezer ele se depara com uma garrafa de Pepsi, que provavelmente é mais barato. Mas ele leva a Coca-Cola. Se ele for no supermercado e não tiver, ele vai em outro procurar uma Coca-Cola. Entende isso? Por quê? Porque aquilo desperta sensações. Por que em qualquer evento que você vai, tem Coca-Cola? Quem ensinou isso? Quem criou essa regra? Mas tem. Você pode pensar sobre qual vinho, sobre qual cerveja, mas a Coca está lá. Isso não é de propaganda só. Porque aquele produto foi relacionado àquele momento. De que maneiras? Sentidos. Você não pensa assim, nosso Deus, essa água com açúcar e corante, isso lembra tanto uma família feliz. Não é assim que funciona. Você se lembra de quando você ia na casa do seu pai, na casa da sua mãe, e bebia uma Coca-Cola. Especialmente se você for de um tempo que isso era muito caro e muito difícil. Não tem a ver com refrigerante. Entendem isso? Vocês têm uma oportunidade extraordinária de acessarem esse momento. Vou dar um exemplo. Eu fui consultor da Picogel durante muitos anos, e aí, em 2018,
a gente fez uma pesquisa sobre as motivações dos consumidores da Picogel. Quem frequenta a Picogel aqui? Levanta a mão. A maioria das pessoas. E aí, estavam chegando outras sorveterias aqui, aí a gente resolveu fazer uma pesquisa para tentar entender as motivações das pessoas para irem na Picogel. Porque se a motivação fosse sorvete, a gente estava enrolado. E aí, a gente percebeu que na maioria das vezes, na maioria dos casos, eu não vou me lembrar das estatísticas, as pessoas se lembravam da Picogel e se lembravam especialmente da figura do seu Bartolomeu, que vendia Picogel antes. Então, muito daquilo estava relacionado à memória afetiva envolvendo aquele lugar. Alguns consumidores chegaram a lamentar a mudança de espaço, porque aí o chalezinho deixou de ser um chalezinho, mas depois se habituaram pela presença do seu Bartolomeu e pela figura toda da memória afetiva. E ficamos muito felizes com isso, certo? Certo, porque a gente tinha os consumidores que nos procuravam além do sorvete que a gente oferecia, que já era mais caro do que o da concorrência. Só que também despertou uma pequena preocupação, que a gente está falando de uma geração com memória afetiva. Tá, e essa nova geração? E essas novas crianças e adolescentes? Vão criar memória afetiva como? O que a gente fez? Usou o Natal, obviamente. E aí fomos lá, chamamos um cenógrafo para projetar uma decoração de Natal. Não por uma decoração de Natal, mas principalmente uma decoração de Natal que fosse imersiva. Que aquelas crianças, principalmente, pudessem entrar na decoração e interagir com aqueles elementos. Para que ela se lembrasse disso depois. Não somente isso, porque somos todos capitalistas, mas também porque enquanto a criança estava entretida com tudo aquilo, o pai tomava sorvete. A época de Natal, ela automaticamente aumenta as vendas de sorvete por causa desse inferno, desse calor. Qual foi o resultado? Comparando o período de Natal de 2018 com o período de Natal de 2019, nós tivemos um aumento de 46% de venda. 46% de venda. De uma venda que já é alta. E de um estabelecimento pelo qual as pessoas já vão lá, naturalmente. Quase que não precisa fazer esforço para as pessoas irem. Mas essa venda foi aumentada. Por quê? Porque o sorvete ficou melhor? Porque a gente fez um queimão de sorvete? A gente distribuiu voucher de 30% de desconto no quilo do sorvete? Que a gente fez uma mega campanha no Facebook e no Instagram? Não. Porque a gente despertou sensação nas pessoas. Nas crianças que estavam ali, que tomavam seu sorvete e brincavam na decoração, eventualmente destruíam, mas brincavam na decoração. E os pais que ficavam muito felizes de verem as crianças felizes. E ligeiramente aliviados de terem um segundo de paz. Percebem isso? É por isso que a mensagem hoje é sobre estratégias avançadas de venda. E não o beabá de venda de todo dia. É sobre como nós vamos criar essa memória afetiva. Sobre como nós vamos causar essas sensações. Como vamos fazer da compra da pessoa nesse período uma experiência que se equivala à expectativa que ela tem. As pessoas ficam mais felizes no Natal, mas também ficam mais tristes. Eu vi ali, eu esqueci um slide, que é o que traz essa pesquisa, que uma parte das pessoas fica profundamente triste na época de Natal. E por que isso acontece? Porque lá naquele fenômeno cultural que nós falamos, é apresentado uma coisa maravilhosa de família, de uma família perfeita,
que se reúnem ao redor da mesa, e são famílias muito prósperas dos Estados Unidos, e todo mundo tem casas enormes, e vão lá e compram pinheiros enormes, e fazem compras como se aquilo não custasse dinheiro. E para muita gente isso é frustrante, porque ela pega uma base comparativa. Então, estamos falando de pessoas que criam expectativas. E nenhuma família é perfeita. Nenhum lugar é perfeito. E ninguém nunca vai alcançar a perfeição que aparece na TV. Então a gente compensa isso de outras formas. Sabe o chocolate quando você está triste? É isso. Recompensa imediata. Que é convenientemente traduzida em qualquer compra que você fizer, em qualquer lugar. Desde que não seja compras de itens básicos, qualquer compra supérflua que você faz, descarrega dopamina. E você fica feliz. Entendem isso? Só que nem só de emoções vive a pessoa, né? As pessoas, além da questão emocional, ela também precisa de razões para isso. Porque quando ela está num conflito, ela começa a tentar se justificar. Sabe aquela coisa de, eu não devia levar isso hoje, mas se eu não aproveitar essa promoção, não vai. Mas eu não compraria agora. Mas como caiu o 13º, agora eu compro. Ela vai tentar se justificar. De alguma maneira, ela vai tentar se justificar. E aí você pode pensar numa série de justificativas por que aquilo é importante naquele momento. E o engraçado é que essas justificativas podem ser emocionais também. Tipo, ok, eu vou fazer isso porque eu preciso agradar o meu sobrinho, porque no ano que vem ele não vai ter mais 9, ele vai ter 10, então talvez ele não se lembre disso. Mas, vocês que estão aqui, todos vocês que estão aqui, têm um ótimo motivo racional para justificar qualquer compra nesse período, que é a campanha de Natal. Lembra que eu falei no comecinho que um dos objetivos da campanha é manter o dinheiro das pessoas aqui? Pois é. Vamos supor que o pessoal da Shopee, eles resolvam fazer uma promoção que eles vão dar uma casa para as pessoas. Ótimo. A pessoa está concorrendo a uma casa. Mas ela está concorrendo com, sabe Deus quantos milhões de brasileiros para uma casa, sabe em que lugar do país, e etc. De repente, a gente tem uma justificativa muito plausível. Além de você fazer a sua compra, você está concorrendo a uma casa. E aí a conta muda. Porque o produto fica mais barato. Vocês concordam? Todo mundo concorda? Se alguém não concordar, pode falar, tá, gente? Estamos conversando. De repente o produto fica mais barato. Porque você tem uma justificativa. Você tem um ganho. E aí ela funciona de dois jeitos. Tanto para convencer a pessoa a comprar, quanto para convencer a pessoa a comprar de você. Porque tem empresas que participam e tem empresas que não participam, certo? Se a pessoa vai gastar de todo jeito, seja aqui, seja na internet, seja em São Paulo, seja em Belo Horizonte, ela tem toda a vantagem do mundo de gastar aqui e comprar de você. Faz sentido? Só faz sentido se a gente fala. Porque aí é que acontece. A gente observa o comportamento de vocês, lojistas, já há muito tempo com relação à campanha. E a gente percebe que nos diferentes modelos de campanha, nem sempre vocês utilizam os trunfos que têm. Essa não é uma campanha da associação comercial. Essa é uma campanha de vocês. Ela precisa pertencer à sua loja. Entende isso? Porque se ela é uma campanha da associação comercial, puramente, parece que todo mundo está participando.
E vocês que estão participando precisam ter vantagem, por estarem participando, obviamente. Então vocês precisam lembrar os seus consumidores o tempo todo. Essa é uma empresa participante. Compre aqui, ganhe o cupom. Compre aqui e concorra. Vocês vão receber daqui a pouco os kits da campanha, pendurem na loja, colhem o cartaz, falem disso na rede social e falem de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Eu sou jornalista de formação. Todos os anos, desde a criação do Jornal Nacional, há 50 anos atrás, na véspera de Natal, um repórter aparece num shopping de São Paulo e diz: os brasileiros deixaram para a última hora as compras de Natal. E o inferno do trânsito em São Paulo. E um monte de gente correndo com sacola para todo lado. Então pode ser que as pessoas façam compra agora. Pode ser que elas façam amanhã. Pode ser que elas façam na véspera de Natal. Ou talvez elas esperem passar a véspera de Natal, porque existe uma lenda de que depois que passa o Natal os preços caem. Então talvez ela deixe para depois. Então não deixe de reforçar isso com o cliente de vocês. Para que ele se lembre e para que ele tenha isso na mão. Sempre que a cabeça dele pensar assim, talvez eu não vou comprar agora, a própria mente dele faça o trabalho, que é, não, você devia comprar, porque você vai concorrer a uma casa e você vai ganhar a casa. E aí essa compra vai te voltar. Percebem isso? Quando a gente fala desse tipo de motivação, parece que a gente está tentando enganar as pessoas, né? E não é o caso. É porque esse é um comportamento que as pessoas já vão ter de todo jeito. O que estamos fazendo é garantir que as pessoas gastem aqui e gastem na sua loja. E aí, de repente, a gente tem a combinação mágica. Você tem motivos emocionais e motivos racionais para a compra. A parte emocional, metade, o mundo já fez para você, que é o fato de ser Natal. E você precisa fazer o seu dever de casa, que é pensar em como você vai despertar essas sensações lá na sua loja. Na parte racional da coisa, uma parte do trabalho a associação comercial já fez, que é construir uma casa para sortear. E agora vem a parte de vocês de reforçar isso com o cliente, de lembrá-lo. E aí eu vou agora sim falar sobre redes sociais, tá? Não vou falar de campanha, nem de promoção, nem de nada disso. Quando a gente fala de propaganda, e quando a gente fala de redes sociais principalmente, a gente se acostumou, nos últimos tempos, a criar coisas para as redes sociais, certo? Eu vou fazer um vídeo para postar nas redes sociais. Eu vou fazer uma ação do Dia das Mães, para as mães? Não, para postar nas redes sociais. Eu vou fazer uma homenagem às mulheres da minha empresa, para as mulheres da minha empresa? Não, para as redes sociais. E isso é uma verdade também quando a gente fala de propaganda. Só que, quando a gente está falando de um fenômeno cultural e comportamental, a gente tem a chance de usar essas redes para amplificar o nosso discurso, para que as pessoas vejam o que nós estamos fazendo. Numa estratégia de, ao invés de fazer para, fazer e compartilhar. Faz sentido para vocês? Eu vejo pela carinha confusa que talvez não. Ao invés de você fazer ações para a rede social, transforme a sua loja, o seu comércio, num ambiente para isso e compartilhe nas redes sociais. Compartilhe a experiência do seu cliente. Compartilhe as pessoas que estão lá. Compartilhe os motivos pela qual vocês escolheram fazer aquilo. Compartilhe as sensações que a pessoa talvez tenha se ela for até lá. Para que ela tenha vontade, para que ela tenha curiosidade. Ao invés de falar só de produto e serviço. Ao invés de só postar oferta na rede social. Ao invés de tentar procurar a trend que está bombando nesse momento, para colocar o seu vendedor para fazer dancinha na internet.
É importante? Claro que é importante. A gente está no mundo, né? A gente tem que fazer o que tem que fazer. Mas é importante que as pessoas saibam que o seu comércio tem um compromisso real com elas que vão lá. Que aquilo foi pensado para elas que vão lá como pessoas e não apenas como clientes. Parece um clichê, parece piegas, parece conceitual demais, mas tem um poder tremendo. Porque isso dá trabalho para fazer. E as pessoas não fazem. Então é um baita diferencial competitivo, que vocês precisam achar um jeito de fazer. Além disso, nas redes sociais, vocês podem inclusive usar as peças da campanha. É só acessar o site da Associação Comercial, lá tem um menu, que é o menu Campanhas e Promoção. Você pode fazer o download de todas as peças e usar a sua marca para isso, com a marca da campanha. Lá tem todas as regrinhas do que precisa fazer, mas você pode fazer os seus posts usando a marca da campanha, para lembrar as pessoas de que vocês estão lá. Novamente, a parte emocional, do ambiente, da sensação, da experiência, a parte racional de que, olha, você tem uma vantagem para comprar aqui, na rede social como canal de multiplicação. E aí, como é que ficam as promoções depois de eu ter falado essa coisa toda contra as promoções? Promoção não é problema, gente. Não tem problema fazer queimão, não tem problema fazer 10% de desconto, não tem problema fazer combo. Pelo contrário, a maioria das pessoas, especialmente as pessoas que vão comprar de última hora, não sabem muito bem o que querem. Então vocês podem pensar em opções para elas. Construir combos, construir embalagens. A maioria das pessoas, por exemplo, quando ela vai presentear talvez um parente ou um amigo oculto, ela se preocupa muito mais com o que o presente parece do que com o que o presente é, de fato. Então, vocês que estão no comércio já devem ter ouvido a palavra vistoso. Esse produto faz vista. Né? Isso quer dizer o quê? Que ele parece mais caro do que ele é, de verdade. É por isso que, de repente, as pessoas passaram a comprar pão de Natal, que são os panetones, nas chocolaterias e não no supermercado. Porque o do supermercado é um balduco, que é muito gostoso, mas parece comum. Se você compra um panetone de uma chocolateria que custa um pouquinho mais caro do que um balduco de supermercado, ele parece muito mais caro, muito mais refinado. Estou mentindo? É por isso que ovo de Páscoa do supermercado vem enrolado, eles chamam de pano, né? Num papel alumínio amarrado, e o das chocolaterias vem numa caixa, que parece muito mais caro. Então, as pessoas querem causar sensações nas outras. Essa lógica é a mesma. Então, vocês podem pensar em combos, em embalagens. Lembrem-se dos sentidos. Né? Existem muitos produtos que a gente vai... Existem muitos produtos que a gente vai comprar que a embalagem já demonstra qualidade antes do produto chegar. Quem tem um iPhone aqui? Quantos de vocês que têm iPhone jogou a caixa fora? Não, ninguém? Pois é. As pessoas guardam a caixa. Por quê? Percebem isso? Então, pensem na motivação daquela pessoa na hora de fazer a compra. Se ela está comprando para ela ou se ela está comprando para os outros. Como aquele presente vai parecer na hora que ela chegar no amigo oculto. E isso a gente está falando de quem vai comprar para presentear. Mas pense, por exemplo, quer ver, tem alguém de material de construção aqui? Material de construção, você imagina. Ninguém compra material de construção para dar para os outros, né? Está aqui, 100 tijolos, ninguém faz isso. Mas no momento, por exemplo, de maior receita, a pessoa pode pensar em viabilizar alguns sonhos que ela tem antes. E aí a virada do ano traz um lembrete racional muito importante, que é o fato de que tudo sobe de preço. Então, se ela começa o projeto, provavelmente ela vai fazer até o fim. Mas acontece que quando o projeto é mais caro, como uma construção, por exemplo, ela adia, 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 adia e adia. Porque ela pensa que é caro. Provavelmente é. Mas ela já tem na cabeça que é muito caro, então ela precisa pensar muito bem antes de mexer com isso.
nesse momento, por exemplo, ela tem a chance de pensar nesse projeto de outro jeito. Quando um comerciante faz uma promoção que não é justificada, a mensagem que você envia para o mercado é de que eu poderia estar cobrando mais barato, mas estou cobrando mais caro porque eu posso. Eu sou o capitalista malvadão e vou explorar de você, consumidor. Então, sempre que vocês forem fazer uma promoção, especialmente nessa época, isso precisa ser muito bem justificado. Precisa ter um motivo pela qual esse preço está sendo cortado. O Natal é um ótimo motivo, mas ele é amplo demais. Por exemplo, seguindo o exemplo do material de construção, isso é para a pessoa viabilizar o sonho dela, naquele momento. Então, é um empurrão que ela está recebendo para realizar o sonho. E aí, de repente, esse corte de preço parece uma coisa gentil, parece uma cortesia, parece um convite a. Então, pode fazer promoção? Claro que pode. Deve fazer. Fazer combo? Sim, claro que deve. Desde que justificado. Desde que haja um motivo. E esse motivo não pode ficar só na sua cabeça, tá? Você tem que contar para o consumidor por que é que isso está acontecendo. Para que ele entenda isso como um valor. E não como um movimento comum de mercado. Faz sentido para vocês? Então, gente, é basicamente isso. A gente poderia ter tratado aqui de uma série de técnicas de propaganda e etc. Mas isso é arranhar a superfície. A gente precisa entender o nosso consumidor e principalmente o que o motiva e o que faz com que ele haja, o que faz com que ele decida comprar. Porque se você sabe por que ele está comprando e o que o influencia a comprar, você tem mais condições de convencê-lo a comprar de você. E se você tem mais condições de convencê-lo a comprar de você, você está muito melhor preparado para competir com o seu concorrente do lado, com o seu concorrente regional, com o seu concorrente nacional e com qualquer concorrente no mundo. Entendem isso? Vamos ver se entenderam mesmo? Pergunta, gente. Aproveitem. Vamos lá? Nenhuma pergunta? Quando você fala de promoções, pode sim serem feitas. Como é, Tarley? Podem sim serem feitas as promoções. Sim. Sempre existiu, pode Sim. ser. Só que, normalmente, o comerciante, de modo geral, usa uma margem, talvez exorbitante, muito alta. Uhum. Quando ele para o produto na loja dele, no espaço dele, ele coloca uma promoção, 50% de desconto. O cliente, você acha que o consumidor ainda acredita nisso? Provavelmente não. Especialmente se for até 50% de desconto. Ele acredita que vai ter um item lá indesejável que vai estar, de fato, por 50% de desconto, mas o resto vai estar de 10%, 15% de desconto. Então, nesse ponto é importante ser assertivo. Então, se você vai fazer uma promoção de desconto, dê o desconto, de fato. Né? Ao invés de usar o até, dê o desconto de fato. 20% de desconto, 25% de desconto e com um motivo para isso. Até porque no meu comércio, normalmente é um desconto quando se pede, Sim. desconto real, porque é uma margem, eu acho justa, que a gente trabalha com desconto real, uma promoção de 15%, 10%, talvez. Sim, é muito mais confiável para ele, para o consumidor. É igual, por exemplo, se você é uma pizzaria e as suas fotos na rede social parecem perfeitas demais, as pessoas vão achar que provavelmente aquela foto é uma foto da internet e não da sua pizza de verdade. Então é importante que pareça real para as pessoas. Então um desconto certeiro de 15% vale mais do que um até 50%, que é incerto. E com motivo.
especialmente no seu caso, que o produto é de maior valor agregado, o desconto pode ser um grande incentivo para a pessoa comprar naquele momento. Aí é importante, Tarley, pensar no tempo desse desconto, especialmente delimitar prazo. Esse desconto vai até tal data, que aí depois dessa data você realmente precisa encerrar esse desconto, nem que seja por um período, espaçar as promoções para que elas sejam mais eficientes. Porque uma loja que está sempre em promoção, ela nunca está em promoção. Mais alguém? Eu só gostaria de fazer um comentário. Por favor. Meu primeiro ano, né, associado, e nos anos anteriores, principalmente no ano passado, na minha loja, eu perdi muitas vendas por não ter o cupom para dar para o cliente. Às vezes a pessoa já estava no caixa, já estava com a compra finalizada, e na hora que pediu o cupom, a pessoa ficava contrariada e ia comprar outra loja. Por isso que esse ano eu me tornei associada, assim que foi lá na loja, conversou comigo. E assim, né, vindo aqui, eu vejo o quanto é importante mesmo. E isso realmente está na cabeça das pessoas, a promoção, sabe? Já ficou mesmo na cidade, as pessoas realmente levam a sério isso aí. Eu ficava assim, chocada. Eu não comprava porque não ia ganhar o cupomzinho. Então eu acredito que pra mim isso vai ser um grande diferencial esse ano. Eu vou focar bastante nisso. Que maravilha. Qual que é o seu segmento? Loja de roupa. Loja de roupa. É um excelente segmento para o Natal, né? Pois é, a gente espera que esse efeito seja nas lojas que não estão participando da promoção. Que a gente acredita, pela empolgação das pessoas quando a gente fez os primeiros anúncios da casa, a empolgação das pessoas é tanta que a gente acha que vai ser todo dia assim. Tá aqui o dinheiro, cadê meu cupom? Tá aqui o dinheiro, cadê meu cupom? Então a gente espera que seja assim. Obrigado pelo seu comentário. Mais alguém? Não? Gente, eu espero que vocês levem essas informações que vocês ouviram aqui com muito carinho e realmente consigam colocar isso em prática. E que vocês pensem sobre isso. Isso não é uma coisa para fazer, isso é uma coisa para pensar. Entendem isso? E aí quando eu venho aqui e falo esse mundo de conceito, parece tudo lógico, tudo, faz sentido mesmo. Mas aí na hora que você vai aplicar, a coisa é diferente, né? O buraco é mais embaixo. Então pensem em como usar essas informações e como aplicar o que vocês ouviram aqui. Lembrem-se de que a gente vai lidar com um cenário desafiador. E isso exige de nós um pouco mais de esforço. Então, pensem em maneiras de como aplicar isso no dia a dia de vocês, no segmento de vocês, com o estilo de compra do cliente de vocês. E se precisarem de ajuda, eu fico à disposição. Tá bom? Obrigado, gente. Boa noite.